Pessoal, esses dias me veio uma dúvida em relação à ansiedade de crianças. E aí eu achei pertinente fazer um vídeo explicando, né, falando um pouco sobre, de uma forma bem sucinta, e caso seja necessário, falo de uma forma mais ampla futuramente. Então, criança tem sim ansiedade, né? Às vezes acredita-se que isso é um mal do adulto. E não, a criança sim apresenta ansiedade também. Só que a forma como a criança se apresenta e representa, né, a ansiedade em si é diferente do adulto, né? Os sintomas podem ser até semelhantes e várias vezes são semelhantes ao adulto, porém, a forma como a criança expressa é diferente. Então, se ela é uma criança que brinca muito, é uma criança mais extrovertida, ela começa a ficar um pouco mais introvertida. Em relação à idade, né, também varia um pouco. Ela pode ficar um pouco mais chorosa, né, chorando em momentos específicos, porque a ansiedade da criança ela é muito mais aflorada através de um comportamento diferente, né? Então, se a criança tem um comportamento específico, contínuo, alguma coisa, algum evento ocorre, né, para ocasionar aquela ansiedade na criança e aí sim ela começa a apresentar comportamentos. Por exemplo, na escola, ela pode começar a apresentar comportamentos antes de ir para a escola. Se ela tiver algum conflito na escola que não foi resolvido, que não foi trabalhado, né, algum problema que vem recorrente na escola, e ela pode começar a criar realmente um receio, começar a chorar antes de ir para a escola, começar a ficar próximo aos horários da escola, começar a passar mal, sentir ânsia de vômito, dores abdominais. Então isso tudo são sintomas que a criança vai sentindo e geralmente é específico a um evento, né? Ao contrário do adulto, que às vezes sofre por ansiedade uma semana antes, que embora os sintomas sejam parecidos, né? Mas o adulto tem essa preocupação assim muito mais antecipada. A criança muitas vezes não tem essa noção da antecipação do evento a longo prazo. Ela tem assim de eventos específicos. Por exemplo, ir para a casa de certa pessoa que não é do agrado dela ou que aconteceu alguma coisa muito estressante para a criança naquele momento. Então, ir para a casa daquela pessoa começa a perceber de uma forma mais retida, né, a criança, ou às vezes uma birra diferente, né? Então é importante os pais, né, possam perceber realmente em relação à criança que sim, a criança pode apresentar traços de ansiedade, mas geralmente é por eventos específicos. Então os pais sim, precisam ficar realmente atentos, né, a essa situação, porque são momentos específicos. Por exemplo, brigas de casa, né? Um casal que briga muito, a criança começa a repetir aquela forma de briga, talvez na escola, em conflitos ali com outros familiares. Então é importante perceber aonde é que começou, né? Quando, né, aliás, começou e aonde começou aquela mudança de comportamento da criança, para começar a entender qual é essa dinâmica que vem acontecendo para modificar o ambiente, né? Então, se é brigas em casa, se é discussões em casa que vem ocasionando, é uma reestruturação do ambiente familiar que precisa ser feito. Se é problemas na escola, são reuniões que precisam ser feitas com os pais, né, com os professores, para tentar reavaliar a forma como está sendo feita, né? Se é questões ali também familiares, num ambiente específico daquele familiar específico, né, onde a criança começa a apresentar sintomas quando escuta falar da possibilidade de ir para a casa daquele familiar, também é começar a investigar por que está acontecendo isso. Tá bom? Então a criança apresenta dessa forma, diferentemente do adulto, porém os sintomas são parecidos, né? A criança sente os mesmos sintomas, mas a forma de expressar acaba sendo pela forma como a criança tende a apresentar. Às vezes é com birra, às vezes é com choro, às vezes é com a irritabilidade e agressividade que ela aprendeu ali a desenvolver para ganhar alguma coisa, para evitar algo, né? Uma forma bem protetiva mesmo, tá?